Se você quer ajudar o seu bebê a aprender a engatinhar, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou trazer 5 exercícios para ajudar o seu bebê nessa fase do engatinhar. Eu sou Rafaela Paiva do Desemped, fisioterapeuta e especialista em bebês, e aqui você aprende tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. O engatinhar é um grande marco do desenvolvimento e é extremamente importante que o seu bebê consiga fazer esse marco. Mas se o seu bebê está nessa fase do engatinhar e ainda não conseguiu realizar esse grande marco, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou trazer 5 exercícios para ajudar o seu bebê a aprender a engatinhar. E o primeiro exercício que eu queria trazer aqui para vocês é a postura do 4 apoios, também conhecido como gato. Incentive essa postura no seu bebê, porque essa é a postura que é base para o bebê conseguir engatinhar. Então, a postura do 4 apoios ou do gato é quando o bebê fica apoiado aqui sobre os seus joelhos e as suas mãozinhas. Essa postura costuma acontecer na fase dos 6 aos 9 meses e é uma evolução dos movimentos de bruços. Então é muito importante a gente permitir que o bebê vivencie o bruços desde o início da vida. E nessa fase aqui a gente já vai incentivando essa postura do gato. E como a gente vai fazer isso? A gente vai começar a colocar os brinquedinhos em uma altura que seja um pouco mais elevada que o chão. Inicialmente o bebê ficava aqui com o corpinho todo grudadinho no chão, brincando aqui, olhando mais para o chão, com essa visão aqui do ambiente. Então nessa fase a gente vai começar a trazer os brinquedos um pouquinho para mais alto, para o bebê ter esse interesse em levantar o corpo. Se o seu bebê já consegue fazer esse movimento, incentiva bastante essa postura, que o bebê fique aqui paradinho nessa postura, porque isso vai dar a força que o bebê precisa, né, nos músculos que ele precisa fortalecer para ele conseguir engatinhar. Então primeiro ele precisa conseguir ficar parado nessa posição, para depois ele conseguir deslocar o seu corpo. Mas se o seu bebê ainda não consegue ficar sozinho, você pode ir dando essa ajuda inicial. Então você pode ir levantando o seu bebê e dando essa ajuda aqui pela barriguinha para ele ir vivenciando essa posição. Você pode colocar a sua perna ou uma almofada aqui embaixo para o bebê ter esse suporte inicialmente. E à medida que o bebê for conseguindo ter mais força, você vai dando essa liberdade para que ele vá tentando fazer esse movimento por conta própria. Se o seu bebê ele já fica nessa posição super bem, então o próximo tópico vai ajudar bastante nessa fase do engatinhar. Mas, antes de tudo, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro de tudo sobre o desenvolvimento do seu bebê. E a minha segunda dica é incentivar o bebê a alcançar nessa postura aqui do 4 apoios. Depois que a gente incentivou o bebê a ficar nessa postura paradinho, a gente vai começar a incentivar o bebê a alcançar os brinquedos. O que é isso? A gente coloca o brinquedo um pouquinho mais distante para o bebê fazer esse movimento aqui de esticar o bracinho nessa postura aqui do 4 apoios. Então ele acaba ficando em uma postura que a gente fala também que é 3 apoios, né? Porque ele está só sobre 2 joelhos e uma mão. E a outra ele está tentando pegar o brinquedo. Esse é um movimento que vai ser muito interessante para o bebê nessa fase do engatinhar. Porque para o bebê engatinhar, ele vai precisar tirar uma mãozinha para deslocar o seu corpo. Então, em algum momento do engatinhar, ele vai ficar nessa postura dos 3 apoios. E essa já é uma postura um pouco mais difícil que o 4 apoios. Então, a gente vai começar a incentivar o bebê a fazer esse movimento aqui parado. A gente faz de um lado, ele tentar pegar o brinquedo que ele tem interesse de um lado, depois a gente faz do outro e vai treinando esse movimento do bebê tirar uma mãozinha, depois tirar a outra, para ele ir fortalecendo cada vez mais os músculos que ele vai precisar para o engatinhar. Então esse vai ser um exercício super interessante que vai ajudar muito o seu bebê nessa fase do engatinhar. E se você já está gostando aqui de todas essas dicas que eu estou trazendo, deixa o like aqui nesse vídeo. E o terceiro exercício que eu queria trazer aqui para vocês é incentivar o bebê a sair dessa postura sentada. Para o bebê conseguir engatinhar, ele precisa aprender a sair dessa postura. E ele vai fazer isso normalmente apoiando as suas mãozinhas aqui no chão para sair dessa posição. Fazendo essa posição aqui de transição e indo para o 4 apoios. Então a gente precisa incentivar o bebê a sair da postura sentada. Se o seu bebê ele só quer ficar sentado, você vai precisar incentivar esse movimento. Colocando os brinquedos que o bebê tem interesse um pouquinho mais distante, mais lateral, incentivando o bebê a apoiar as mãozinhas para ir. Se seu bebê tem muita dificuldade, inicialmente você pode ir dando esse incentivo, né? Ajudando seu bebê para ele entender o que ele precisa fazer para sair dessa posição. Então você vai ajudando ele a apoiar as mãozinhas e vai incentivando ele a sair dessa posição aqui e ir para o 4 apoios.
Os bebês que são colocados sentado antes do tempo, né, que a gente normalmente pega o bebê e posiciona ele sentado, ele não aprende os outros movimentos de bruços e ele não sabe como sair e se colocar nessa posição sentada. Então ele pode ter dificuldade nos próximos marcos do desenvolvimento. E por isso que eu sempre falo da importância de esperar o momento certo para incentivar o sentado do bebê. É muito importante saber quais são os estímulos adequados para cada fase, para que você não acabe prejudicando o desenvolvimento do seu bebê. Por isso que, se você quer aprender a estimular o seu bebê a cada mês, eu preparei uma aula explicando os 4 passos para ajudar o seu bebê a se desenvolver sem atrasos do 0 aos 2 anos através do método Desempede. Então é só clicar no link da descrição para você assistir essa aula. E o quarto exercício que você pode fazer com seu bebê para ajudar nessa fase do engatinhar é brincadeiras com o bebê ajoelhado. Então você pode colocar um suporte aqui na frente, um brinquedinho mais elevado, um banquinho, para o bebê ficar brincando aqui nessa posição ajoelhado. Essa é uma posição muito interessante para essa fase do engatinhar, porque aqui o bebê ele trabalha bastante esses músculos aqui da barriguinha. E são músculos que o bebê vai precisar para o engatinhar. Então, se o seu bebê está nessa fase do engatinhar, mas ele só arrasta, né, com a barriguinha grudada no chão, ele não consegue fazer o 4 apoios, esse vai ser um exercício muito interessante para o seu bebê. Porque através dessa brincadeira do bebê ficar nessa posição ajoelhado, o bebê vai fortalecendo os músculos que ele vai precisar para o engatinhar. Então, faça essa brincadeira com o seu bebê. E a quinta brincadeira que eu queria trazer aqui para vocês é a brincadeira de incentivar o bebê a passar por um túnel. Você pode fazer isso tanto com a caixa de papelão, você abre os 2 lados, né, e forma um túnel para o bebê passar, como também você pode pegar 2 bambolês e enrolar um tecido para formar um túnel. Enfim, essa é uma brincadeira muito interessante para o bebê nessa fase aqui, porque você vai oferecer esse túnel para o bebê passar, vai colocar algum incentivo do outro lado para ele ter interesse em passar, e ele vai ter que entender como é que ele vai colocar o seu corpo em uma posição que ele consiga deslocar para passar por esse túnel. Então, normalmente ele pode inicialmente passar arrastando, mas logo depois ele vai começar a querer evoluir para o engatinhar. E com os outros exercícios que a gente também conversou aqui, ele já vai evoluir para esse movimento. Então faça esses exercícios com seu bebê para que seu bebê consiga aprender esse marco do engatinhar. E se você quiser saber mais sobre como estimular o bebê nessa fase do engatinhar, assista também esse vídeo.